Olá, empreendedor, professor Lauton Benatti falando, e eu quero conversar com vocês hoje sobre uma nomenclatura utilizada em cargos que as startups costumam se apropriar, que as grandes empresas fazem, que é o nome a denominação dos cargos executivos, que muitos conhecem como C-Level, né? C-Level, ou seja, o level C, né? O nível C. Muitos de vocês que se estão aí aprofundando em startups já até ter escutado falar em CEO, CFO, né? Então essas siglas, né? Sempre começa com C, CEO, CFO, CIO, COO, né? Então essas siglas costumam ser a denominação de cargos dentro das startups. Agora, para que você possa entender isso, as grandes empresas costumam trabalhar com esses cargos, né? Que são os cargos executivos das grandes empresas. E as startups, ainda sendo pequenas, elas acabam apropriando o nome, o uso desse termo, né? Dessa terminologia dos cargos executivos, começa sempre com C, né? E aí você vai pensar, mas puxa vida, uma startup é uma grande empresa? Então por que usa? E se usar, o que significa cada uma dessas siglas? E quantas siglas existem? Ou seja, todas essas questões nós vamos trabalhar aqui nesse conteúdo para poder direcionar para você como é que você vai utilizar, como é que você vai saber, enfim. Até porque quando você não conhece, se você está no mercado de startups, você não conhece essas siglas, o que acontece? Você pode ficar como se fosse um peixe fora d'água, você não vai entender o que significa, você não vai entender qual que é a representatividade daquela sigla específica, e aí você pode meio que ficar boiando, porque a maior parte das startups acaba utilizando, se apropriando dessa nomenclatura. Então você vai aprender isso, não vai se tornar um peixe fora d'água, vai entender o que está sendo falado, e vai principalmente entender o significado dessa sigla por trás disso, tá? Então esse é o nosso direcionamento. Hoje a gente vai conhecer essas siglas, os nomes, o que representa, como utilizar, como vai aplicar, por que é utilizar nas startups. E eu já peço para que vocês todos aí que estejam acompanhando, você que está me acompanhando, inscreva-se no canal, curta esse conteúdo já, para que ele dê relevância para os demais empreendedores exatamente iguais a você, que está desenvolvendo sua startup, está desenvolvendo seu negócio. Eu já quero conversar então com vocês sobre essas questões aqui. Vamos embora então? Vamos embora. Já vamos falar sobre isso já. Primeiro, a gente entender que as grandes empresas estruturadas denominam os seus cargos executivos, tá? Muitos desses cargos executivos começam com a letra C, que vem do chief, do chefe, né, do gestor, ok? Tem um conjunto de siglas que são denominadas ou usualmente utilizadas. A mais conhecida de todos é o CEO, escreve-se CEO, que como se fosse o Chief Executive Officer, como se fosse o chefe executivo, né? Como se fosse essa, digamos, a tradução básica dessa questão. Mas não existe só esse, existem outros cargos, né? Então, outras questões que são sempre direcionadas para os cargos de alto escalão, os cargos executivos, certo? A gente não está falando dos cargos operacionais, nem o de média gerência, a gente sempre está falando dos cargos executivos. As grandes empresas trabalham dessa forma. Se você trabalha numa pequena empresa ou sempre atuou numa pequena empresa, pode acontecer de você nunca ter escutado falar nesses termos. Porque a pequena empresa ela não está acostumada a trabalhar com esses termos. As grandes empresas, sim. Elas estão acostumadas, porque são mais hierarquizadas, tem uma estrutura maior e tudo mais. Mas aí vem aquela pergunta, né? Professor Lauton Benatti, mas a startup é uma pequena ou uma grande empresa? A startup é uma pequena empresa. Se ela é uma pequena empresa, por que ela utiliza essa nomenclatura? Ah, seria porque é frescura? É porque os empreendedores querem já dar aumentar o cargo deles, dar uma nomenclatura mais bonita do que precisa? Sim. Muita gente acaba pensando dessa forma, mas a resposta é nada a ver. O que acontece é que a startup ela começa pequena, mas ela tem um princípio. Qual que é o princípio da startup? Escalabilidade. Isso é diferente das pequenas empresas. A maioria das pequenas empresas, pasme, elas vão continuar pequenas empresas para o resto da vida. O que acontece hoje é que existe uma exceção às pequenas empresas. A maior parte das pequenas empresas continuam pequenas empresas depois de 5, 10 anos. E as startups, elas não foram feitas para serem pequenas empresas ao longo do tempo.
Elas começam pequenas e depois elas crescem. Então, ao utilizar a nomenclatura executiva das grandes empresas, o que está acontecendo é que a startup, mais do que um simples capricho, uma simples frescura de utilizar os nomes, ela já está denominando os seus cargos executivos para que no futuro, quando ela estiver maior, já estejam definidos esses cargos, essas funções. Eu sei que muita gente utiliza de maneira incorreta, mas eu não estou preocupado com isso, porque eu estou preocupado com você que quer utilizar da maneira correta. Se tem gente que está buscando apenas o nome de um cargo, não se preocupe, esse não é um problema meu, nem é um problema seu. Deixa o cara lá se perder aí, ficar feliz com o cargo. Eu, professor Lauton, não estou preocupado com o cargo, eu estou preocupado com os seus resultados. Então, a utilização dessa terminologia C-level, né, C-level, ela vem ao encontro das grandes empresas que estruturadas denominam seus cargos executivos. E as startups se apropriaram então dessa nomenclatura porque elas começam pequenas e depois elas vão crescer com o tempo e já deixam de uma maneira estruturada. Sem meias palavras, sem mimimi, sem apenas buscar nomes bonitos para as funções. Dito isso, no começo da atividade empreendedora da startup, é óbvio que os cargos executivos, né, as funções executivas, elas se acumulam nas costas dos fundadores. Então, ainda que você tenha uma nomenclatura bonita de um presidente de empresa, esse presidente de empresa, que é você, né, que está aí acompanhando, provavelmente é a mesma pessoa que cuida dos documentos, cuida das vendas, limpa o lixo, né, carrega as coisas, faz entrega, normal, faz parte da jornada. Mas isto não significa que a sua startup ela vai passar o resto da vida desse jeito. Então, definir a nomenclatura não é um simples capricho, já é um direcionamento para, no futuro, você já ter a nomenclatura correta. Quantas nomenclaturas dessa tem? Vamos lá, vamos conversar. E qual que é a estrutura dessa? De uma forma geral, bom, todos eles começam com C, que é vem do inglês, do chief, né, que é o chefe, ok? E aí depois você tem mais 2 ou até 3 letras juntas, ok? Termina sempre com O de officer, né? Que é se fosse do cargo do escritório, né? O cargo do executivo, né? Então seria essa questão. Então significa que é uma função de fato no sentido da pessoa executar a atividade, mesmo nesse sentido. E a gente vai agora delimitar todos os possíveis cargos desse C-level que pode aparecer, certo? Algumas literaturas falam em 8, outros falam em 10, outros falam alguns outros cargos, enfim. Eu vou falar apenas aqueles que são os mais comuns mesmo, tá? E todo dia aparece uma nova nomenclatura, eu não estou preocupado com isso, estou preocupado que você saiba quais são os principais, ok? Então, aqui a gente vai falar de 8, 10 cargos específicos e você vai poder direcionar depois utilizar conforme a sua definição do mercado. O primeiro deles é o CEO, né, que esse sim é o Chief Executive Officer, é como se fosse, né, o chefe executivo, ou o presidente de empresa, ou o gestor principal. Esse aqui sim, digamos que seja o cargo mais importante que tem, né? Então, como se fosse o diretor executivo, o presidente da empresa, é o mais conhecido de todos, é o mais popular de todos, né? Então, essa é a grande questão. Então, esse é o executivo que tem a maior das responsabilidades, tende a ser o fundador, né? Tende a ser, não é que é obrigatório, tá? Eu tenho mesmo, a gente mesmo lá na House tem uma startup que o fundador não é o CEO. A fundadora, na verdade, ela contratou um CEO para assumir a função porque ela estava direcionada para vendas e foi muito provincial essa questão, foi muito importante essa questão, tá? Então, mas o CEO é o topo da hierarquia, como se fosse o principal cargo dentro da organização, então geralmente é a cara da empresa. O CEO é quem aparece para o mercado, tá? Então, o papel do CEO é assumir a responsabilidade, né, executiva gestora completa da empresa, é ele quem geralmente dá as caras para a empresa,
padrão Mark Zuckerberg da Meta, né? Do Facebook, Instagram, da Meta, certo? Então, é quem aparece, tá? Esse é o direcionamento. Geralmente você pode ter, nas grandes empresas, pode ser um executivo contratado, né? Vide, por exemplo, o Google, né? Ele tem um CEO contratado, né? Para acompanhar as operações, e é quem, de fato, dá a cara para bater, quem aparece frente ao mercado. O CEO, né, CEO, é o executivo, então, que tem o nome principal, conversa com o mercado, faz a sua comunicação direta, responsável pelas estratégias, responsável pela visão da empresa, né? Tem um aspecto criativo, principalmente nas startups, né? E essa questão é mais aparente para as empresas. Pode acontecer de uma startup ter dois ou mais fundadores, que na verdade não é que pode acontecer. A maior parte das startups, elas começam como se fosse um trabalho de escola, né? Você tem lá 2, 3 ou 4 membros que falam assim, e se a gente fizesse tal coisa? Vai acontecer isso. Né? Provavelmente na sua startup já aconteceu. Algumas são sozinhas, então você é sozinho. Aí naturalmente você se torna o CEO, ou você pode ter um conjunto de sócios, 2, 3, 4 pessoas que juntam, falam, vamos montar tal coisa, vamos montar startup disso aí, certo? Então, aí feito isso, precisa escolher dos 4, dos 3, dos 2 sócios, quem é que vai ser o CEO. Entenda, você pode ter mais de um fundador. Até aí normal. A própria House, né, of Startups, né, a nossa empresa, nós temos 2 fundadores, aí eu e meu sócio, nós somos fundadores, mas eu não assumo o cargo CEO. Por quê? Porque nós convencionamos que quem assume para esta atividade era o meu sócio. Por quê? Por simples conveniência da nossa parte. A gente optou para que ele se apresentasse frente aos outros projetos que eu tenho, frente aos projetos que ele tem, nós optamos por conveniência. Mas é importante que tenha definido. E respeite essa hierarquia. E aqui é importante a gente entender. Dentro até do próprio método Startup 60, que vocês conhecem, a gente sempre fala aqui o tempo todo, né? Ao definir a nomenclatura dos cargos, também é importante a gente definir o que cada um deles vai fazer. Entenda, não é só uma sigla, toma a sigla aí, vai, boa sorte. Não, cada sigla tem um papel, tem uma função, ou seja, tem uma atividade que precisa ser respeitada e precisa ser cumprida. A função, ela exige determinadas funcionalidades, e essas funcionalidades, então, devem ser, né, de fato, executadas, por isso que é um cargo executivo. Então, não entenda como um joguinho de palavras, e sim como, ao definir aquela sigla para determinada pessoa, ela vai cumprir com determinadas atividades que são responsáveis pelo cargo. Então, dito o cargo CEO, que é o principal executivo, é quem aparece no mercado, é quem vai conversar com a frente das principais apresentações, né? É que vai representar a empresa na maioria absoluta das vezes, para que não se torne só uma sigla vazia. Então agora a gente vai passando para as demais siglas, certo? Próxima sigla, não por ordem de importância, tirando o CEO, esse sim é importante, mas depois na sequência não vamos entrar com hierarquia de importância, porque pode gerar uma falsa conotação aqui nesse sentido, tá? Aí nós temos o CFO, né? Então é como se fosse o Chief Financial Officer, é como se fosse o executivo que cuida das finanças. Esse cargo, né, essa função, ela tem como propósito cuidar das atividades executivas, né, do cuidado do planejamento financeiro, da prestação de contas, dos pagamentos e recebimentos, do controle financeiro, dos investimentos, da captação de recursos, né, do fluxo financeiro da operação. É óbvio que esse cargo precisa ser de bastante confiança. É óbvio que essa função, não apenas o cargo, né, não é só a sigla, mas a função, ela deve ser assumida por alguém que tenha profundo conhecimento, mercado financeiro, mercado de capitais, investimentos, controles financeiros, fluxo de caixa, as ferramentas de controle de fluxo de caixa, demonstrativo de resultados, enfim, ela tem que ter um bom relacionamento com o sistema bancário, com o mercado bancário,
porque vai buscar empréstimos, vai buscar financiamento, cuidar das contas correntes, enfim, todas essas questões. Pense o seguinte, uma grande empresa, ela é geralmente hierarquizada. Ou seja, você tem um grande executivo, você tem os executivos diversos, e cada um desses executivos tem a sua estrutura funcional operacional. Para uma startup, o que acontece é que a gente está começando com esse extrato aqui de cima, em que sim, vai acumular funções para você. Ou seja, o CFO, ele vai cuidar da parte financeira, mas provavelmente no começo, provavelmente não, seguramente no começo, é quem vai pagar a conta, pagar boleto, cuidar das contas correntes. Sim, é isso que vai acontecer. Depois, à medida que a empresa cresce, as funcionalidades se tornam mais complexas, mas elas continuam dentro daquele guarda-chuva. Qual que é a diferença de uma pequena empresa e de uma grande empresa em termos, vamos colocar assim, em termos de funcionalidades? Pasme, as funcionalidades são as mesmas. Departamento financeiro cuida de finanças. Uma pequena empresa tem um departamento financeiro, que geralmente acumula os cargos com os proprietários. Uma grande empresa tem um departamento financeiro que pode ser desmembrado em várias coisas porque o volume de operações e a complexidade das operações é maior. Por exemplo, a grande indústria, ela tem lá milhares de boletos para pagar. Uma pequena startup, ela também tem boletos para pagar, mas provavelmente não serão milhares, talvez sejam alguns. Por isso que a função do CFO, né, do CFO, ele acaba, na prática, tendo as mesmas funcionalidades, mas o volume de operações é menor no começo. À medida que a empresa cresce, aquelas funcionalidades são as mesmas, mas a complexidade e o volume aumenta, então você começa a hierarquizar. Traduzindo, eu contrato alguém para me ajudar, aumentou o volume de pagamento, eu preciso contratar alguém para me ajudar a pagar as contas. Pronto, eu contratei lá um assistente financeiro, um assistente administrativo. Aumentou depois o volume de coisa. Agora eu tenho cobrança também. Então agora eu vou contratar. Eu tenho uma pessoa que cuida de pagamentos, eu vou ter uma pessoa que cuida de cobrança. Agora aumentou, eu tenho muita coisa para fazer aqui, eu tenho contas internas. Então eu vou ter um assistente financeiro, eu tenho um assistente de cobrança, eu tenho um assistente de conciliação financeira. Perceba que vai chegar um momento, agora eu tenho 10 assistentes, eu sozinho tá difícil eu cuidar das funcionalidades, do gerenciamento das pessoas. Então eu contrato um gerente financeiro. O que o gerente financeiro vai fazer? Ele vai controlar esses cargos operacionais financeiros, e ele vai controlar as pessoas, né? Ele vai gerenciar as pessoas, então as demandas das pessoas, as demandas das operações, e ele vai reportar para mim, eu que sou o CFO aqui. Então, perceba, começa a hierarquizar a empresa. Não tem milagre, não tem segredo, certo? E não podemos entender que isso é apenas um simples uso vazio do nome. É a funcionalidade, ok? Então, falamos do CEO, falamos do CFO, próximo, COO. Então é COO, que é o Chief Operating Officer. É como se fosse o chefe operacional, né, o diretor operacional, que é quem cuida das operações, que é quem cuida de fato lá do fluxo de processos, né, questão administrativa, gerenciamento dos processos, gerenciamento da empresa funcionar como um todo, ok? Como se fosse o administrativo operacional. Então, o COO, né, o COO, ele cuida das operações da empresa, é ele quem faz o acompanhamento das operações, é ele quem faz lá o gerenciamento aí de toda a parte técnico-operacional da empresa. É bem amplo nesse espaço, porque, por exemplo, se for uma empresa industrial, ele cuida dos aspectos industriais, se for uma empresa de serviço, ele cuida da prestação de serviços, ele cuida do dia a dia da empresa, certo? É como se fosse um gestor administrativo operacional. No começo, pasme, o COO é extremamente importante em uma startup, por quê? Porque a startup ela é basicamente composta pelos seus sócios, a tendência é essa. Então, digamos que sejam 2 ou 3 sócios. Quem são os colaboradores da empresa? Os sócios. Dificilmente, raríssimas vezes, uma startup já começa com funcionários. Não é convencional isso.
A maioria absoluta, na verdade, começa com a mão de obra dos colaboradores. Perdão, quando eu falo colaborador, eu estou dizendo os sócios, né? E só. Os sócios se viram. É um sócio, cuida de tudo. 2 sócios, separa aí as funções em 2. 3 sócios, separa as funções em 3. Mas preste atenção. As funcionalidades, elas não estão vinculadas ao número de pessoas. Elas estão vinculadas às atividades que precisam ser feitas na startup. Se tiver um colaborador, ou seja, um sócio, 2, 3 ou X, as funcionalidades serão as mesmas. Então você já sabe, se você está montando uma startup, está sozinho, você já sabe que você vai acumular várias funcionalidades. Você vai ser o CEO, o COO, o CFO, XYZ, você vai ser todas. Se você tiver em 2 sócios, vocês no começo vão provavelmente dividir 50%, a tendência é essa, as funcionalidades, ou seja, as tarefas que precisam ser feitas. Então vai ter gente que vai cuidar, então eu cuido do administrativo, finanças, marketing, eu cuido de operacional, logística e recursos humanos, sei lá. É isso que vai acontecer. Mas eu acho que o recado ficou bem claro, né? As funcionalidades, elas continuam existindo, não importa o número de pessoas. À medida em que as operações da empresa crescem e se desenvolvem, aumenta o volume e a demanda de coisas, que por si só no começo já é absurda, já, tá? Então prepare-se para isso, você tem que estar preparado para isso. E depois você começa a ter espaço, até em termos financeiros, né? Porque começa a ter faturamento, entrada de dinheiro, de clientes, e começa a ter fluxo de caixa suficiente para começar as primeiras contratações. Bom, falamos do CEO, falamos do CFO, falamos do COO. Próximo passo, então, a gente tem, nas startups, principalmente o CTO, que é o Chief Technology Officer, que é fundamental numa startup. É o cara que cuida da tecnologia. É quem vai cuidar dos sistemas, das atividades tecnológicas, da implementação das ferramentas tecnológicas, aplicativos, software, sistema, site, funcionalidades, o API, os módulos tecnológicos, ou seja, é ele quem vai cuidar do desenvolvimento tecnológico e da inovação. É um aspecto geralmente técnico, é um direcionamento técnico que uma pessoa tradicionalmente técnica pode assumir essa função. Aqui vem também um ponto interessante. Podemos acumular funções? A resposta é não só podemos, como no começo seguramente isso vai acontecer. Então, o CEO acumula o cargo lá de CFO. Então, o CEO lá, o executivo principal, acumula o cargo lá de finanças. O operacional acumula as funções de marketing, de vendas, de operações. O outro cuida de tecnologia junto com segurança dos dados ou gestão dos dados, ou seja, isso é normal que vai acontecer, certo? Normal que vai acontecer. Provavelmente é isso que vai acontecer, certo? Bom, dito isso, então, CEO, COO, CFO, CTO. Vamos para o próximo, então. Nós temos também, em alguns casos, a gente pode chamar de CIO, CIO. Pode acontecer de ser SIO, pode acontecer isso, tá? Eu vou desmembrar os dois agora para vocês, que CIO, né, CIO é Chief Information Officer, ou se tiver o S junto, pode ser Chief Security Information Officer. Aí essa função pode acumular, geralmente você pode ter se for isolado, é quem cuida das informações da empresa, se estiver junto é quem cuida da segurança das informações e da segurança das informações. Pode parecer distante para você que não trabalha com segurança de informações, mas considerando a LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados, considerando que, digamos, você seja uma startup que tem atuação varejista, considerando que você seja uma startup fintech, que começa a ter acesso a dados sensíveis, dados bancários, transação de informações e tudo mais, a questão da informação e da segurança das informações é absolutamente relevante. Por quê? Porque você vai trabalhar com dados sensíveis, você vai trabalhar com um histórico de dados que não pode ser perdido, né? Imagine o seguinte, você é uma fintech que trabalha com crédito,
certo? E você faz lá a conexão entre empresas que oferecem crédito e pessoas que querem o crédito. E aí faz uma operação de crédito, né? Você recebe lá um percentual dessa operação. Aí você perde os dados. Aí o que vai acontecer como? O cliente, teoricamente falando, deve, mas ninguém tem mais essa cobrança. E a empresa que você deu crédito não vai poder mais cobrar do cliente, vai cobrar de você então, certo? Então, olha como a segurança da informação é importante. Então, fora isso, fora outras questões, você pode ter, por exemplo, um conjunto de informações. Criou-se até um novo cargo também, e já vou aproveitar para oferecer aqui para vocês, né? Mas não leva em consideração só o nome, mas pode ser o CDO, que é Chief Data Officer, quem cuida das informações mesmo, do data no sentido de data, né? De dados, ok? Então é o executivo de dados que cuida de ciência de dados, a base de dados, essas questões todas, né? Pode acontecer que estejam juntos, tá? Então esses três cargos eles estão meio que correlatos, pode ser um só, dependendo do tamanho da empresa pode ser três. Aí você também talvez faça uma pergunta, todos esses cargos são obrigatórios na startup? Eu falei, não, obrigatório não é nada, obrigatório é que você venda, certo? Fora isso, o resto é por sua conta, né? Mas de uma forma geral, conforme a atuação do seu negócio, é possível que tenha maior ou menor necessidade de determinados cargos. Por exemplo, você não trabalha com base de dados, você esteja trabalhando, faz de conta que, hipoteticamente, a gente está falando de uma empresa business to business que faz prestação de serviço direcionado, talvez os dados não sejam tão relevantes, talvez a questão varejista não seja tão relevante, mas a questão da segurança é relevante. Aí aparece mais a necessidade da segurança de informação. Agora, alguns cargos são obrigatórios, por exemplo, CEO é obrigatório. CFO, né, a parte financeira, ainda que não tenha o cargo específico, mas a função aparece. E isso aqui ficou claro, né? A função ela sempre vai aparecer, porque toda empresa precisa das funcionalidades. Não do cargo, mas as funcionalidades precisam. Questão operacional, vai precisar de qualquer forma, né? Questão de informação, vai precisar. Segurança da informação com maior ou menor intensidade. Então você pode ter uma determinada condição, né, uma determinada empresa que possa ter a necessidade de um cargo específico, sabe? Então, feito isso, né? Vamos para o próximo agora. CMO, que é o CMO, que seria o Chief Marketing Officer. Marketing, né? Então, a pessoa que vai cuidar de marketing, de vendas e relacionamento com o mercado. Se é uma empresa varejista, tem uma necessidade muito grande, porque o impacto varejista é maior. Se é uma empresa business to business, talvez tenha um impacto um pouquinho menor, vai ter uma necessidade maior de relacionamento. Então o CMO, né, o CMO, né, o Chief Marketing, como se fosse o executivo de marketing, ele vai ter um peso maior. Varejista, mais expansivo, né, mais agressivo, mais no aspecto varejista. Se for business to business, mais de relacionamento, né, uma intensidade maior no relacionamento. Mas a funcionalidade de marketing vai aparecer. À medida que a empresa cresce, você pode começar dentro dessa hierarquia do CMO, né, do executivo de marketing, começa a ter os desdobramentos de auxiliar de marketing, assistente de marketing, gestão de marketing. Aí começa a ter tráfego pago, eventos, patrocínios, análise de dados, ou seja, tem esses direcionamentos que podem acontecer dentro da sua hierarquia. Okay? Um outro cargo também importante, que é o CHRO, né, CHRO, que seria Human Resources, essa é a ideia, Chief Human Resources Officer, que é o Human Resources, né, então, gestão de recursos humanos, é como se fosse o executivo de recursos humanos. Determinadas startups, elas exigem mais mão de obra, né? Em algum momento vai precisar da mão de obra, é importante deixar claro, certo? Mas alguns modelos exigem mais. Por exemplo, digamos que eu trabalho com uma startup de cobrança, e ainda que eu tenha automatização, mas os postos de cobrança exigem mais gente, certo? Ou, por exemplo, né, as empresas que trabalham com logística, que ainda que eu tenha automatização, mas a operação logística exige gente. Por exemplo, o iFood, Rappi, né, que tem as entregas, né, então essas questões todas. Ou, por exemplo, uma empresa que faça gestão de locação de bicicletas, você vai ter que ter um grupo de pessoas que vai dar o suporte para a bicicleta, tem que estar no ponto, tem que estar lá no local, em loco, fazendo lá manutenção das bicicletas, ou seja, em algum momento vai precisar dos recursos humanos. Então, esse cargo, ele vai cuidar, ele é o responsável, o executivo responsável por cuidar da gestão das pessoas dentro da empresa.
Num primeiro momento, lembre-se, os sócios são aqueles responsáveis. Num segundo momento, começa a ter alocação de mão de obra. Então, esse cargo passa a se tornar relevante. Todos os cargos, né, C-level aparecem logo de cara? Não. Mas as funções, sim, com o tempo vão aparecendo. Então, pode acumular essas funções e começa a aparecer mais a necessidade dos outros. Por fim, nós temos lá o CLO, né? CLO, que seria o Chief Legal Officer, a parte jurídica, né? Então, o executivo jurídico, que dependendo do tipo de função, existe uma necessidade maior de acompanhamento jurídico, como, por exemplo, né? Uma startup que tem a necessidade de aspectos contratuais, principalmente business to business, aquele modelo B2G, né? Que é o Business to Gov, para questões de licitação, tem um peso muito grande, né, para atender às regras de licitação. E com isso, vocês já conseguiram então entender, né, diversas siglas, diversas funcionalidades que aparecem. Com essa informação, o que você pode fazer? Bom, num primeiro momento, saiba que existe, né, o CEO, né, que é o executivo principal, ele vai ser uma função que já nasce logo de cara, se tiver com um sócio. Com 2 sócios, vale a pena vocês verificarem qual que é o acúmulo que cada um vai ter. Então, você pode ter, por exemplo, o CEO que acumula com o CFO. Então, o principal executivo acumula a questão financeira, o outro executivo acumula operacional e marketing, e tem um terceiro sócio que cuida da parte tecnológica, que vai cuidar de dados, segurança da informação, enfim. Vocês vão dividir as funcionalidades, que essas são obrigatórias, essas vão aparecer. E aí você depois começa a hierarquizar a sua startup à medida em que outras pessoas passam a fazer parte do corpo de funcionários. E aí você vai fazendo realmente a hierarquização. Para cada um desses cargos executivos começa a aparecer os cargos embaixo à medida que há necessidade maior de colaboradores. E é isso que eu espero, inclusive, que significa que a sua empresa está crescendo. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Acompanhe nosso conteúdo, seja sempre bem-vindo, desejo muito sucesso para você, até a próxima, valeu, tchau!